Se você está assistindo isso sozinho, no escuro, talvez devesse acender as luzes agora. Porque o que vou contar aqui aconteceu de verdade. E depois que você ouvir estas 3 histórias, sua percepção sobre o que é real nunca mais será a mesma. Você tem coragem de continuar? Olá, almas corajosas. Bem-vindos ao Almas que Sussurram, o canal onde o terror encontra a realidade de formas que você jamais imaginou. Hoje vou compartilhar 3 contos que chegaram até mim através de inscritos do canal. Pessoas como você que viveram experiências que desafiam toda lógica e razão. Mas antes de começarmos esta jornada sombria, quero que você faça algo importante. Olhe ao seu redor agora mesmo. Memorize cada detalhe do ambiente onde você está. Porque depois destas histórias, você vai perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que seus olhos se recusavam a ver. E se você é novo por aqui, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque toda semana trago histórias reais de terror que vão fazer você questionar tudo o que conhece sobre o mundo invisível que nos cerca. Acredite, depois de hoje você vai querer voltar para mais. Primeiro conto, O Espelho do Quarto 217. Vou começar com a história de Marina, uma médica de 34 anos que me escreveu há 3 meses. Ela havia acabado de se mudar para um apartamento antigo no centro de São Paulo, número 217, em um prédio construído nos anos 40. O aluguel era suspeitosamente barato, mas Marina não ligava para superstições. Ela era uma mulher da ciência, racional, cética. Pelo menos era o que ela pensava. O apartamento veio parcialmente mobiliado. E entre os móveis deixados pelo proprietário anterior estava um espelho oval enorme, com moldura dourada desgastada pelo tempo, pendurado na parede do quarto principal. Marina achou o espelho lindo, uma peça vintage que dava personalidade ao ambiente. Nas primeiras semanas tudo parecia normal. Marina trabalhava em plantões noturnos no hospital. Chegava exausta em casa, tomava banho e caía na cama. Mas foi numa quinta-feira chuvosa de outubro que as coisas começaram a mudar. Marina acordou às 3h33 da madrugada com uma sensação estranha, como se alguém a estivesse observando. Ela abriu os olhos devagar e no reflexo do espelho viu sua própria imagem deitada na cama. Mas havia algo errado, muito errado. Sua imagem no espelho estava sorrindo, um sorriso largo e perturbador, enquanto ela própria tinha a expressão séria, quase apavorada. Marina esfregou os olhos, convencida de que estava tendo algum tipo de paralisia do sono ou alucinação causada pelo cansaço. Mas quando olhou novamente, sua imagem no espelho não apenas sorria. Ela estava sentada na cama, enquanto Marina continuava deitada. O pânico tomou conta dela. Marina acendeu o abajur ao lado da cama e instantaneamente sua imagem no espelho voltou ao normal, refletindo exatamente seus movimentos. Nos dias seguintes, Marina tentou racionalizar o ocorrido. Estresse, excesso de trabalho, talvez até intoxicação por algum produto de limpeza usado no apartamento. Ela era médica, conhecia os truques que a mente pode pregar quando estamos exaustos. Mas então começou a perceber outros detalhes perturbadores. E aqui é onde a história fica realmente sinistra. Porque o que Marina descobriu sobre o espelho vai fazer você repensar cada reflexo que já viu na vida. Mas antes de continuar, se você está sentindo aquele arrepio na nuca, deixe seu like agora e compartilhe nos comentários se você já teve alguma experiência estranha com espelhos. O algoritmo precisa entender que pessoas corajosas como você querem mais conteúdo assim. Marina começou a pesquisar sobre o prédio. Descobriu que o apartamento 217 havia tido 5 moradores diferentes nos últimos 10 anos. Todos saíram abruptamente, sem explicação. Conseguiu o contato de uma das antigas moradoras, uma senhora chamada Dona Carmen, que morou ali por apenas 3 meses em 2018. O que Dona Carmen contou fez o sangue de Marina gelar. Ela disse que o espelho não refletia apenas imagens. Ele mostrava a versão verdadeira das pessoas.
Dona Carmen jurava que via coisas no espelho que aconteceriam no futuro. Viu sua própria mãe doente no reflexo 2 semanas antes dela realmente adoecer. Viu um acidente de carro que aconteceu exatamente como mostrado no espelho. Mas o pior de tudo era quando o espelho mostrava pessoas que não existiam no mundo real. Pessoas que apareciam apenas no reflexo, observando, esperando. Marina, ainda cética, decidiu fazer um experimento. Instalou uma câmera no quarto, apontada para o espelho, programada para gravar durante a noite. O que ela descobriu na primeira gravação mudaria sua vida para sempre. Às 3h33 da madrugada, exatamente como na primeira vez, algo aconteceu. Mas na gravação, Marina podia ver claramente. Enquanto ela dormia imóvel na cama, sua imagem no espelho se levantava, caminhava até a borda do reflexo e ficava ali, parada, observando. E não estava sozinha. Havia uma figura escura atrás dela no espelho, uma silhueta que não existia no quarto real. A figura tinha olhos que brilhavam como brasas, e suas mãos longas e esqueléticas repousavam sobre os ombros do reflexo de Marina. Marina assistiu o vídeo dezenas de vezes, cada vez mais aterrorizada. A figura no espelho parecia ficar mais nítida a cada visualização, como se ganhasse força por ser observada. Foi quando ela percebeu o padrão. Toda vez que olhava para o espelho durante o dia, sentia-se mais cansada, mais drenada. Era como se algo estivesse sugando sua energia vital através do reflexo. Desesperada, Marina cobriu o espelho com um lençol preto. Por 2 noites dormiu tranquila. Mas na 3ª noite, acordou com o som de tecido rasgando. O lençol estava no chão, rasgado em tiras, e no espelho. No espelho, ela viu algo que a fez gritar até perder a voz. Não era mais seu reflexo ali. Era outra pessoa. Uma mulher com suas mesmas roupas, seu mesmo rosto, mas com olhos completamente negros e um sorriso que rasgava o rosto de orelha a orelha. A criatura no espelho acenou para Marina e então, lentamente, colocou a mão sobre o vidro. Marina podia jurar que viu a superfície do espelho ondular como água. Se você chegou até aqui e seu coração está acelerado, você precisa se inscrever no canal agora mesmo, porque o que vem a seguir vai superar tudo o que você já imaginou sobre o mundo sobrenatural. E não esqueça de ativar todas as notificações. Nossos vídeos são postados sempre às quintas-feiras, às 19 horas, a hora em que o véu entre os mundos fica mais fino. Marina fez a única coisa que podia pensar. Ligou para o padre da paróquia local, mesmo não sendo religiosa. Padre Francisco, um senhor de 67 anos que já havia realizado diversos exorcismos, chegou ao apartamento na manhã seguinte. Quando viu o espelho, seu rosto empalideceu. Ele reconheceu imediatamente o objeto. Este espelho, ele disse com voz trêmula, pertenceu à família Monteverde. Eles praticavam rituais de invocação nos anos 30. Usavam espelhos como portais, acreditando que poderiam trazer conhecimento do outro lado. Mas o que eles trouxeram, ele fez o sinal da cruz. O que eles trouxeram não era conhecimento. O padre explicou que espelhos usados em rituais ocultos podem se tornar membranas entre dimensões, lugares onde entidades podem observar e, eventualmente, atravessar para nosso mundo. O apartamento 217 havia sido o local onde Isabela Monteverde, a filha mais nova da família, realizou o seu último ritual em 1943. Ela desapareceu naquela noite, mas testemunhas disseram tê-la visto no espelho semanas depois de seu desaparecimento. Tentando desesperadamente sair, Marina implorou para o padre remover o espelho, mas ele recusou. Se removermos o espelho agora, ele explicou, o portal permanecerá aberto apenas invisível. A entidade que está usando seu reflexo já criou uma conexão com você. Precisamos selar o portal primeiro. O ritual de selamento aconteceu numa sexta-feira 13, ironicamente. Padre Francisco trouxe água benta, sal grosso consagrado e um crucifixo que pertencera a um santo local.
Marina foi instruída a não olhar diretamente para o espelho durante todo o processo. Mas a curiosidade foi mais forte. No momento em que o padre começou a recitar as orações em latim, Marina espiou o espelho pelo canto do olho. O que ela viu a marcaria para sempre. Dezenas de rostos pressionados contra o vidro do lado de dentro, bocas abertas em gritos silenciosos, mãos arranhando a superfície. E no centro de todos eles estava Isabela Monteverde, ou o que restava dela, com lágrimas de sangue escorrendo por um rosto decomposto pelo tempo. O espelho começou a tremer violentamente. Objetos voavam pelo quarto. A temperatura caiu tanto que Marina podia ver sua própria respiração. O padre continuou o ritual, sua voz ficando mais forte a cada verso. De repente, um grito inumano ecoou pelo apartamento tão alto que os vizinhos ligaram para a polícia. O espelho rachou de cima a baixo e um líquido negro e viscoso começou a escorrer pelas rachaduras. Quando finalmente terminou, o espelho estava coberto por uma teia de rachaduras e o padre o envolveu em um tecido sagrado antes de removê-lo. Ele levou o espelho para ser destruído em solo consagrado, mas Marina nunca soube exatamente o que aconteceu com ele. Mas a história de Marina não termina aí, e o que aconteceu depois vai fazer você entender por que alguns portais, uma vez abertos, nunca podem ser completamente fechados. Porém, antes de revelar o destino final de Marina, preciso contar o segundo conto, porque ele está diretamente conectado ao primeiro de uma forma que você jamais imaginaria. Segundo conto: o elevador que desce além do térreo. Rafael trabalhava como segurança noturno em um prédio comercial de 30 andares no centro financeiro de São Paulo. Um prédio moderno, com toda a tecnologia de segurança imaginável, câmeras em cada canto, sensores de movimento, cartões magnéticos para acesso. Rafael trabalhava no turno da noite há 3 anos e conhecia cada som, cada sombra daquele lugar. Ou pelo menos achava que conhecia. Tudo começou numa terça-feira de inverno. Rafael fazia sua ronda habitual quando percebeu algo estranho no painel do elevador principal. O display digital marcava 1, mas o prédio não tinha subsolo. O estacionamento ficava no térreo e abaixo havia apenas as fundações de concreto. Rafael assumiu que era um erro no sistema e relatou para a manutenção. Na noite seguinte, o mesmo erro apareceu, mas desta vez o display marcava 2. Rafael verificou as câmeras de segurança. O elevador estava parado no térreo, vazio, mas o indicador insistia que ele estava 2 andares abaixo do chão. Intrigado e um pouco perturbado, Rafael decidiu investigar. Ele entrou no elevador e apertou o botão do térreo, mesmo o elevador já estando lá. Para sua surpresa, as portas se fecharam e ele sentiu a cabine descer. O display passou de T para 1. As portas se abriram para um corredor que Rafael nunca tinha visto antes. Um corredor com paredes de concreto bruto, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam intermitentemente. O ar era denso, úmido, com um cheiro de mofo e algo mais. Algo orgânico, como carne em decomposição. Rafael deu um passo para fora do elevador e imediatamente se arrependeu. O corredor se estendia muito além do que a estrutura do prédio permitiria. Era fisicamente impossível aquele espaço existir. Mas o que realmente fez Rafael voltar correndo para o elevador foram os sons. Sussurros em uma língua que ele não reconhecia, vindos de todas as direções. E passos pesados, arrastados, se aproximando. Rafael apertou freneticamente o botão para fechar as portas, e quando elas finalmente se fecharam, ele viu pelo reflexo do metal polido uma figura alta, vestida com roupas que pareciam ser de outra época, com o rosto coberto por bandagens manchadas de sangue. Agora, se você está sentindo aquela sensação de que não deveria estar assistindo isso sozinho, é hora de chamar alguém para assistir com você. Compartilhe este vídeo agora mesmo e marque aquele amigo que adora histórias de terror. E não esqueça, estamos chegando a 100 mil inscritos. E quando atingirmos essa marca, vou revelar o arquivo completo do caso mais aterrorizante que já documentei.
Então se inscreva agora e faça parte desta comunidade de almas corajosas. Rafael subiu de volta ao térreo e saiu do elevador tremendo. Verificou as gravações de segurança, mas nos vídeos ele aparecia parado dentro do elevador, no térreo por exatos 13 minutos, imóvel, com os olhos vidrados. Era como se seu corpo tivesse ficado ali enquanto o quê? Sua consciência havia descido? Nas semanas seguintes, Rafael tentou esquecer o incidente, mas o elevador continuava apresentando o mesmo defeito. E pior, outros funcionários começaram a relatar experiências estranhas. A faxineira Maria disse ter visto o reflexo de pessoas no metal polido das portas do elevador, pessoas que não estavam ali. O porteiro diurno, seu José, jurava ter ouvido vozes vindas do poço do elevador, vozes que imploravam por ajuda. Rafael começou a pesquisar a história do terreno onde o prédio foi construído. O que descobriu foi perturbador. Antes do edifício comercial, havia ali um hospital psiquiátrico nos anos 1920. Um hospital que pegou fogo em 1943. Matando 47 pacientes que estavam trancados em suas celas no subsolo. O incêndio foi considerado criminoso, mas o culpado nunca foi encontrado. 1943, o mesmo ano em que Isabela Monteverde desapareceu no espelho. A conexão era impossível de ignorar. Rafael entrou em contato com historiadores locais e descobriu algo ainda mais sinistro. Isabela Monteverde havia sido internada naquele hospital psiquiátrico semanas antes do incêndio. Ela foi diagnosticada com histeria feminina aguda e delírios místicos perigosos, depois de sua família a encontrar realizando rituais com espelhos, alegando que podia ver e falar com mortos através deles. Os registros médicos, que Rafael conseguiu após semanas de pesquisa, descreviam os delírios de Isabela em detalhes arrepiantes. Ela dizia que os espelhos eram janelas para o mundo inferior e que havia descoberto como descer além da morte. As anotações do Dr. Heinrich Zimmermann, seu psiquiatra, mencionavam que Isabela desenhava obsessivamente plantas de edifícios impossíveis, estruturas que existiam entre os espaços, lugares onde os vivos e os mortos podiam se encontrar. Numa noite particularmente silenciosa, Rafael decidiu descer novamente. Desta vez, preparado. Levou uma câmera, um gravador de voz e principalmente um terço que pertencera à sua avó. Quando o elevador chegou ao andar 1, Rafael estava pronto. Ou pensava que estava. O corredor estava diferente. As paredes agora tinham portas, dezenas delas, todas numeradas. Rafael reconheceu o padrão. Eram os números dos quartos do antigo hospital psiquiátrico. Sua câmera começou a apresentar interferência, mas o gravador de voz continuava funcionando. Os sussurros estavam mais altos agora, e Rafael podia entender algumas palavras. Ajuda, queima, não consigo sair. E então Rafael fez algo que mudaria tudo. Ele abriu uma das portas, o quarto 217, o mesmo número do apartamento de Marina. Não era coincidência, nunca foi. Dentro do quarto, Rafael viu algo que desafiava toda a lógica. Era um espaço impossível, muito maior por dentro do que por fora. As paredes eram cobertas de espelhos, centenas deles, de todos os tamanhos e formatos. E em cada espelho, um reflexo diferente de Rafael. Alguns mostravam ele criança, outros velho. Alguns mostravam ele morto, outros mostravam ele como algo que não era mais humano. No centro do quarto, sentada em uma cadeira de madeira antiga, estava Isabela Monteverde. Não um fantasma, não uma aparição. Era ela em carne e osso, como se os 80 anos não tivessem passado. Seus olhos, porém, eram poços negros infinitos. Você demorou, ela disse com uma voz que parecia vir de todas as direções. Eu enviei tantos sinais. O espelho para Marina foi apenas o começo. Precisava que alguém encontrasse este lugar, o verdadeiro lugar. Rafael tentou falar, mas sua voz não saía. Isabela se levantou, e conforme se aproximava, Rafael podia ver que algo estava terrivelmente errado com ela.
Sua pele parecia estar costurada, como se fosse uma colcha de retalhos de diferentes pessoas. Seus movimentos eram desarticulados, como uma marionete mal controlada. Você não entende, não é? Ela continuou. Eu não desapareci naquele espelho em 1943. Eu encontrei o caminho. O caminho para o entrelugar, onde todas as dimensões se encontram. Mas o preço... Ela riu, um som que fez os espelhos tremerem. O preço é que você precisa de âncoras, pessoas no mundo real, para manter a conexão aberta. Rafael finalmente conseguiu se mover e correu para a porta, mas ela havia desaparecido. As paredes de espelhos começaram a se fechar, se aproximando cada vez mais. Em cada reflexo, Rafael via uma versão diferente de si mesmo sendo esmagada, cortada, destruída de formas inimagináveis. O pânico tomou conta dele. Foi quando ouviu sua própria voz vindo de um dos espelhos. Use o terço. Rafael olhou e viu seu reflexo, mas um reflexo que se movia independentemente, apontando para o terço em seu bolso. Sem pensar duas vezes, Rafael pegou o terço e o pressionou contra o espelho mais próximo. O efeito foi instantâneo. Os espelhos começaram a rachar, e através das rachaduras, uma luz branca intensa vazava. Isabela gritou, um som que não era humano, e seu corpo começou a se desfazer, revelando que por baixo da pele havia apenas escuridão, um vazio que sugava toda a luz ao redor. Rafael fechou os olhos e rezou como nunca havia rezado antes. Quando os abriu, estava no elevador, subindo. O display marcava o 15º andar, depois o 16º, 17º. Mas Rafael não havia apertado nenhum botão. O elevador continuou subindo até o 300º andar, o último. As portas se abriram para o terraço. Mas espere, porque o que Rafael encontrou no terraço conecta esta história não apenas com Marina, mas com nosso terceiro e mais aterrorizante conto. Antes de continuar, preciso que você entenda. Algumas histórias são contadas para entreter, outras para avisar. Esta é de ambos os tipos. Se você está assistindo à noite sozinho, talvez queira acender mais luzes agora. No terraço, sob a luz da lua cheia, Rafael viu Marina. A mesma Marina do primeiro conto. Ela estava ali, parada na borda do prédio, olhando para o vazio. Mas algo estava errado. Seus olhos eram completamente negros, assim como o reflexo que ela havia visto no espelho. Marina. Rafael chamou cautelosamente. Ela se virou lentamente, e quando sorriu, Rafael viu que não era Marina. Era algo usando o corpo de Marina. Algo que havia atravessado através do espelho antes que o padre pudesse selar completamente o portal. Marina está aqui dentro comigo. A coisa disse com a voz de Marina, mas distorcida, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Ela está gritando. Quer que você saiba que o padre estava errado. Não se pode selar um portal que já foi atravessado. Apenas se pode redistribuí-lo. E então Rafael entendeu. O elevador, o andar 1, o quarto 217, tudo estava conectado. Isabela Monteverde havia criado não apenas um, mas múltiplos pontos de acesso ao entrelugar. E cada pessoa que entrava em contato com esses portais se tornava uma nova âncora, um novo ponto de acesso. Terceiro conto, a casa que respira à meia-noite. Agora chegamos ao terceiro e mais perturbador conto. E devo avisar, esta história ainda está acontecendo. Enquanto gravo este vídeo, os eventos que vou narrar continuam se desenrolando, e você, ao assistir, está se tornando parte dela. Deixe-me apresentar Lucas e Amanda, um casal jovem que comprou sua primeira casa há 6 meses em um bairro tranquilo na zona norte de São Paulo. A casa era perfeita, 2 andares, jardim, preço acessível. O corretor mencionou rapidamente que os últimos 3 proprietários haviam vendido a casa em menos de 1 ano cada. Mas Lucas e Amanda atribuíram isso ao mercado imobiliário instável. A casa tinha uma característica peculiar que notaram desde o primeiro dia. Às vezes, tarde da noite, parecia que as paredes expandiam e contraíam sutilmente, como se a casa estivesse respirando. Amanda brincava dizendo que a casa estava viva.
Ela não sabia o quão certa estava. E aqui preciso fazer uma pausa, porque o que vou revelar agora vai mudar completamente sua percepção sobre as duas histórias anteriores. Vocês se lembram do prédio onde Rafael trabalhava? Ficava na rua Monteverde, número 217, e o apartamento de Marina ficava a exatamente 666 metros da casa que Lucas e Amanda compraram. Isso não é coincidência. Nada nesta história é. As primeiras semanas na casa nova foram tranquilas. Lucas trabalhava com TI em home office. Amanda era professora de arte em uma escola próxima. Eles estavam vivendo o sonho da casa própria. Até a primeira lua cheia após a mudança. Era uma quinta-feira, exatamente à meia-noite. Lucas acordou com um som estranho, como se alguém estivesse arranhando as paredes por dentro. Ele se levantou para investigar, deixando Amanda dormindo. O som vinha do porão. Sim, a casa tinha um porão, algo raro em casas brasileiras, que o corretor havia mencionado ter sido construído pelo primeiro proprietário, um europeu excêntrico que morou ali nos anos 50. Lucas desceu as escadas do porão com a lanterna do celular. O ar ficava mais denso a cada degrau e o som de arranhões ficava mais alto. Quando chegou ao último degrau, a lanterna do celular começou a piscar. Nas breves iluminações, Lucas viu algo que o fez congelar. As paredes do porão não eram de concreto como ele pensava. Eram de algo orgânico, com veias pulsantes visíveis sob uma fina camada translúcida. E então ele viu as fotografias. Dezenas delas, pregadas na parede do fundo. Fotografias antigas, em preto e branco. Em todas elas a mesma mulher, Isabela Monteverde. Mas havia algo mais perturbador. Em cada foto, ela estava em um lugar diferente, em épocas diferentes. Algumas claramente tiradas décadas após seu suposto desaparecimento em 1943. Lucas pegou uma das fotos para examinar mais de perto. No verso, escrito com uma caligrafia tremida, o circuito está quase completo. Falta apenas a casa-coração. A data, uma semana no futuro. De repente, Amanda gritou lá em cima. Lucas subiu correndo as escadas e encontrou Amanda parada no corredor, olhando fixamente para a parede. "Você está vendo isso?" Ela perguntou com voz trêmula. Na parede, como se estivesse sendo escrito por uma mão invisível, apareciam palavras em vermelho. 3 pontos fazem um triângulo, 3 almas fazem uma ponte. Lucas abraçou Amanda, tentando acalmá-la, quando perceberam que não estavam mais sozinhos. No final do corredor, 3 figuras se materializaram lentamente. Marina, ou a coisa usando seu corpo, Rafael, com os olhos agora também completamente negros, e entre eles, Isabela Monteverde, em sua forma verdadeira, uma criatura que era apenas parcialmente humana, com membros que se esticavam de formas impossíveis e uma boca que se abria muito além do que qualquer mandíbula humana permitiria. Se você está assistindo até aqui, precisa entender que está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo. Mas antes, inscreva-se imediatamente e ative as notificações, porque o que estou prestes a revelar pode fazer com que este vídeo seja removido. Comente "Estou pronto" se você tem coragem de saber a verdade completa. Vocês foram escolhidos, Isabela disse, sua voz agora clara e terrível. Assim como Marina foi escolhida pelo espelho, Rafael pelo elevador, vocês foram escolhidos pela casa. 3 portais, 3 âncoras formando um triângulo perfeito no mapa da cidade. Um triângulo que, quando ativado, abrirá uma fenda permanente entre os mundos. Amanda, que até então havia ficado paralisada de medo, de repente falou com uma voz que não era sua. "Eu sei quem você é, Isabela. Eu sou descendente de Heinrich Zimmermann, seu psiquiatra. Minha família guarda seus segredos há gerações." A revelação fez até mesmo Isabela hesitar. Amanda continuou. "Meu bisavô deixou instruções. Ele sabia que você voltaria. Ele sabia sobre o ritual do triângulo, e ele deixou a forma de pará-lo." Amanda correu para o quarto e voltou com uma caixa de madeira antiga que havia herdado da família. Dentro havia documentos amarelados, incluindo as anotações originais do Dr. Zimmermann sobre Isabela.
Mas o mais importante era um mapa da cidade com 3 pontos marcados. Exatamente os locais das 3 histórias. E no centro do triângulo, uma 4ª localização circulada em vermelho. A igreja de São Miguel Arcanjo. Amanda leu. O ponto de anulação. O lugar onde as linhas de força se cancelam. Isabela riu, um som que fez as janelas tremerem. Vocês acham que podem me deter? Eu existo entre os mundos há 80 anos. Eu vi o nascimento e a morte de universos. Eu sou eterna. Mas Lucas havia percebido algo. No seu celular, o horário marcava 3h33. O mesmo horário em que Marina via as aparições no espelho. O mesmo horário registrado nos logs de segurança quando Rafael descia ao andar. Era o momento de maior fragilidade entre os mundos. Mas também, segundo as anotações do Dr. Zimmerman, o momento em que os portais podiam ser revertidos. Precisamos chegar à igreja, Lucas disse. Agora, eles correram para o carro, mas as ruas pareciam diferentes. Mais longas, mais tortuosas. O GPS mostrava que estavam dirigindo em círculos, sempre voltando para a casa. Era como se a própria realidade estivesse sendo distorcida pelo triângulo de portais. Foi quando Amanda teve uma ideia. Ela pegou seu celular e começou a transmitir ao vivo no Instagram. Se mais pessoas virem isso, se mais consciências observarem, talvez possamos ancorar a realidade, ela disse. Era uma teoria louca, mas naquele momento qualquer esperança valia a pena. E funcionou, parcialmente. Conforme mais pessoas entravam na live e comentavam, as ruas começaram a voltar ao normal. Eles conseguiram ver a igreja à distância, mas também podiam ver que Isabela, Marina e Rafael os seguiam, não correndo, mas se materializando e desmaterializando pelo caminho, cada vez mais próximos. Quando finalmente chegaram à igreja, descobriram que não estavam sozinhos. O padre Francisco estava lá, o mesmo que havia tentado selar o espelho de Marina. Mas ele não estava surpreso em vê-los. Eu venho vigiando os sinais há meses, ele disse. Desde que falhei em selar completamente o portal do espelho. Eu sabia que Isabela tentaria completar o ritual. O triângulo de portais é mencionado em textos antigos da igreja. Rituais proibidos que datam da Idade Média. O padre os conduziu para dentro da igreja, até a cripta abaixo do altar. Ali, no chão de pedra, estava gravado um símbolo complexo. Um selo de proteção que havia sido colocado quando a igreja foi construída em 1894. Exatamente sobre o que os povos indígenas locais chamavam de o lugar onde o mundo sangra. Este é o ponto zero, o padre explicou. O lugar onde Isabela realizou seu primeiro ritual, antes mesmo do hospital, antes do espelho. Ela era apenas uma criança quando sua família morava na casa, que ficava aqui, antes da igreja ser construída. Uma casa que respirava à meia-noite, segundo os registros da época. A conexão era clara agora. A casa de Lucas e Amanda havia sido construída com materiais da casa original de Isabela. Materiais impregnados com a energia do primeiro ritual. O hospital psiquiátrico foi construído no terreno onde a família Monteverde realizava seus rituais. E o prédio comercial onde Rafael trabalhava estava sobre as antigas catacumbas, onde os Monteverde enterravam seus mortos. De repente, as luzes da igreja se apagaram. Isabela e suas 2 marionetes humanas haviam chegado. Mas algo inesperado aconteceu. Marina e Rafael começaram a lutar contra o controle de Isabela. Por breves momentos, seus olhos voltavam ao normal e eles gritavam por ajuda. Ela não nos controla completamente, Marina conseguiu dizer. O terço de Rafael, o selo do padre, a transmissão de Amanda, tudo está enfraquecendo ela. O padre começou a recitar orações em latim, borrifando água benta em círculo ao redor deles. Lucas segurava Amanda, que continuava transmitindo tudo ao vivo. Milhares de pessoas assistiam agora, cada uma servindo como uma pequena âncora para a realidade normal. Isabela rugia de frustração. Sua forma começou a se desfazer, revelando o que ela realmente havia se tornado. Não uma pessoa, nem mesmo uma entidade, mas uma ferida na realidade.
Um rasgo no tecido do universo que sugava energia e matéria para se manter existindo. E então Amanda fez algo inesperado. Ela pegou a caixa com os documentos de seu bisavô e jogou no centro do selo de proteção. Os papéis começaram a queimar com uma chama azul sobrenatural. E das cinzas surgiu uma imagem. O Dr. Heinrich Zimmermann, ou melhor, seu espírito, mantido preso todos esses anos pela culpa de não ter conseguido salvar seus pacientes do incêndio. Isabela, o espírito do doutor disse, eu falhei com você uma vez. Não falharei novamente. Ele estendeu a mão para Isabela e por um momento, apenas um momento, ela pareceu humana novamente. Uma jovem assustada, perdida entre mundos, procurando desesperadamente um caminho de volta para casa. Eu só queria ver minha mãe novamente, Isabela sussurrou, lágrimas negras escorrendo por seu rosto distorcido. Ela morreu quando eu tinha 7 anos. Os espelhos. Eu pensei que poderia encontrá-la através deles. O Dr. Zimmermann se aproximou dela. Sua mãe não está nos espelhos, Isabela, nem no entrelugar. Ela está onde sempre esteve, em suas memórias, em seu coração. Você não precisa rasgar a realidade para encontrá-la. Por um momento o tempo pareceu parar. Marina e Rafael caíram no chão, finalmente livres do controle. A ferida na realidade que era Isabela começou a se fechar. Mas então ela gritou, é tarde demais. O ritual já começou. Se eu partir agora, o triângulo colapsa e leva toda a cidade para o entrelugar. Era verdade. Lucas podia sentir a realidade tremendo ao redor deles. Rachaduras apareciam no ar, mostrando vislumbres de outros mundos, outras versões de realidade. Em uma delas ele viu a cidade em chamas. Em outra, completamente submersa. Em uma terceira, todos os habitantes eram versões distorcidas de si mesmos. Foi Marina quem teve a ideia final. Se o problema são 3 portais, formando um triângulo, ela disse ainda fraca, mas determinada, então precisamos criar um 4º portal. Um quadrado é mais estável que um triângulo. Pode conter a energia em vez de liberá-la. O padre entendeu imediatamente. Um portal consagrado. Um portal controlado. Mas precisaríamos de um voluntário para ser a âncora. Eu faço isso, disse Rafael sem hesitar. Eu já estive do outro lado. Eu consigo aguentar. Não, Amanda interrompeu. Tem que ser alguém com conexão sanguínea com os eventos originais. Tem que ser eu. Mas foi Lucas quem percebeu a verdadeira solução. Em sua pesquisa sobre a casa, ele havia descoberto algo que não havia compartilhado. Seu sobrenome de solteira de sua avó era Monteverde. Ele era descendente distante de Isabela. É por isso que fomos escolhidos para a casa, ele disse. Não foi acaso. Foi o sangue chamando sangue. Lucas se posicionou no centro do selo. O padre começou o ritual para criar um portal consagrado. Um portal que serviria não como passagem, mas como âncora estabilizadora. Amanda segurava sua mão, recusando-se a soltá-lo. Marina e Rafael se juntaram a eles, formando um círculo. Juntos, Marina disse. Se vamos fazer isso, fazemos juntos. 4 pessoas, 4 pontos, um portal estável. Conforme o ritual progredia, algo extraordinário aconteceu. As milhares de pessoas assistindo à transmissão ao vivo de Amanda começaram a comentar orações, palavras de apoio, criando uma corrente de energia positiva que fluía através da conexão digital. Era como se toda a cidade estivesse participando do ritual. Isabela observava, sua forma ficando cada vez mais transparente. Vocês não entendem, ela disse, mas sua voz estava fraca agora. Eu só queria voltar para casa. Você está em casa, Lucas disse gentilmente. Sempre esteve. Você apenas esqueceu que casa não é um lugar. É onde estão as pessoas que amamos, mesmo que apenas em memória. O selo no chão começou a brilhar com uma luz dourada intensa. Os 4 portal, o espelho, o elevador, a casa e agora a igreja se alinharam em perfeita harmonia. A energia caótica que ameaçava rasgar a realidade foi canalizada e contida, criando não uma destruição, mas uma cura. Isabela começou a se transformar.
As camadas de escuridão e distorção foram se desfazendo, revelando não a jovem de 1943, mas algo mais puro, uma alma finalmente livre da prisão que ela mesma havia criado. Ao seu lado, o espírito do Dr. Zimmermann sorria. Está na hora de ir, ele disse gentilmente, mas os portais... Isabela protestou fracamente. Serão fechados, o padre assegurou, mas gradualmente com segurança. Marina, Rafael, Lucas e Amanda serão os guardiões. Eles garantirão que ninguém mais se perca entre os mundos. Conforme Isabela e o Dr. Zimmermann desapareciam em uma luz suave, os portais começaram a se selar. O espelho no apartamento 217 se transformou em um espelho comum. O elevador parou de descer além do térreo. A casa parou de respirar à meia-noite, mas as marcas permaneceram. Marina descobriu que podia sentir quando alguém estava prestes a encontrar um portal natural. Rafael desenvolveu a habilidade de ver através dos véus entre mundos, ajudando almas perdidas a encontrar seu caminho. Lucas e Amanda transformaram sua casa em um santuário, um lugar seguro para aqueles que haviam tido encontros com o sobrenatural. 6 meses se passaram desde aquela noite na igreja. Marina voltou a trabalhar no hospital, mas agora no turno diurno. Rafael deixou o emprego de segurança e abriu uma loja de antiguidades, especializando-se em identificar objetos com histórias pesadas. Lucas e Amanda ainda moram na mesma casa, que agora é apenas uma casa normal, ou quase normal. Semana passada, Amanda estava organizando o porão quando encontrou algo por trás de uma parede falsa. Um diário. O diário original de Isabela Monteverde, escrito quando ela tinha apenas 15 anos. As últimas páginas continham desenhos detalhados de símbolos que Amanda nunca havia visto antes. E uma mensagem escrita em uma língua que parecia murmurar quando lida em voz alta. A última entrada, datada de uma semana antes de Isabela ser internada, dizia: encontrei outros como eu, que podem ver através dos véus. Eles me ensinaram sobre os portais, mas há algo que não me contaram. Algo sobre o 5º portal, o portal mestre. Dizem que quando 5 portais são ativados simultaneamente, em 5 pontos específicos do mundo, algo acorda. Algo que estava dormindo desde antes do tempo existir. Algo que nem deveria ser nomeado. Tenho medo do que iniciei. Tenho medo de que fechar meus portais apenas adie o inevitável. Há outros fazendo o mesmo em Paris, em Londres, em Nova York, em Tóquio. O padrão global está quase completo. Que Deus nos ajude quando o último portal for aberto. Amanda fechou o diário, suas mãos tremendo. Ela pegou o telefone para ligar para Marina e Rafael, mas antes que pudesse discar, recebeu uma notificação de notícias. Fenômeno inexplicável em Paris. Elevador do Eiffel Tower desce além do subsolo. Outra notificação. Espelho antigo no Museu Britânico mostra reflexos impossíveis. E outra. Casa em Tóquio parece respirar, dizem moradores assustados. O padrão estava se repetindo. Mas agora, em escala global. Amanda olhou para Lucas, que havia lido por cima de seu ombro. Eles sabiam o que isso significava. A batalha que haviam vencido era apenas o começo. E Isabela não era a vilã. Ela era apenas uma peça em um jogo muito maior, muito mais antigo, e em algum lugar, algo ancestral e terrível estava acordando. Almas corajosas que chegaram até aqui, vocês agora fazem parte desta história. Cada pessoa que assistiu, que compartilhou, que comentou, criou uma pequena âncora na realidade. Vocês são a razão pela qual os portais puderam ser contidos. Mas a história não termina aqui. Este é apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Se você quer saber o que acontece quando o 5º portal é descoberto, se quer entender a verdadeira natureza do que está acordando, você precisa se inscrever agora no canal Almas que Sussurram. Toda quinta-feira, às 19 horas, trago novas revelações sobre estes casos. Na próxima semana, vou compartilhar as gravações de áudio que Rafael fez no andar 1, áudios que contêm vozes que não deveriam existir.
Vou mostrar as fotografias que Lucas tirou no porão, fotografias que mudam cada vez que são vistas. E mais importante, vou revelar o que Amanda descobriu sobre a localização do quinto portal. Mas aviso, uma vez que você souber a verdade, não há volta. Você se tornará um guardião, assim como Marina, Rafael, Lucas e Amanda. Você terá a responsabilidade de vigiar, de proteger, de impedir que outros se percam entre os mundos. Comente "Eu aceito o chamado" se você está pronto para esta responsabilidade. Compartilhe este vídeo com aqueles que você acha que têm a coragem necessária. E mais importante, fique atento aos sinais ao seu redor. Espelhos que mostram reflexos errados, elevadores que descem além do que deveriam. Casas que parecem vivas, porque agora que você sabe que estas coisas existem, elas sabem que você existe também, e elas estão observando. Antes de encerrar, preciso compartilhar algo que aconteceu enquanto editava este vídeo. Recebi um e-mail de um endereço que não deveria existir, isabela.monteverde_lugar.void. O e-mail continha apenas uma linha. O quinto portal não precisa ser encontrado. Ele sempre esteve aqui. É a tela através da qual você está assistindo agora. Quando li isso, minha tela piscou e por uma fração de segundo vi meu reflexo sorrindo quando eu não estava. Se você viu algo estranho enquanto assistia este vídeo, se seu reflexo na tela pareceu se mover independentemente, se você ouviu sussurros que não vinham dos alto-falantes, bem-vindo ao jogo. Você foi escolhido. Este foi apenas o começo. Na próxima semana, no episódio O Protocolo Monteverde, vou revelar os documentos secretos do Vaticano sobre portais interdimensionais e a verdadeira razão pela qual certas pessoas são escolhidas como âncoras. Vou mostrar evidências de que Isabela Monteverde não foi a primeira, nem será a última, e que existe uma organização secreta monitorando todos os portais conhecidos ao redor do mundo. Mas mais importante, vou ensinar o ritual de proteção que o Dr. Zimmermann desenvolveu. Um ritual que pode salvar sua vida se você encontrar um portal. Porque acredite, depois de assistir este vídeo, as chances de você encontrar um aumentaram exponencialmente. Lembre-se, o medo é apenas o começo da sabedoria. O verdadeiro terror vem do conhecimento. E agora você sabe demais para voltar atrás. Inscreva-se, ative todas as notificações e prepare-se. Porque o véu entre os mundos está mais fino do que nunca. E algo do outro lado quer muito conhecer você. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas, quando o sino da igreja tocar 3 vezes, quando o elevador descer sem ser chamado, quando o espelho mostrar mais do que deveria, eu sou a voz que sussurra nas almas corajosas. E você agora é uma delas. Doces pesadelos. E lembrem-se, nem todo reflexo é seu, nem toda sombra está vazia, e nem todo sussurro vem dos vivos. O canal Almas que Sussurram agradece sua coragem. Até breve. Se você sobreviver até lá,